Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade no nosso conteúdo revisional, né? Onde hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que é sujeito, predicado e vocativo, tá bom? Então vamos lá. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Uma forma fácil de detectar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Lembra que a gente tem que fazer perguntinha? Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Então, nesse caso, os estudantes serão, o sujeito da nossa oração. E o que foi feito? Eles organizaram a homenagem. Então, esse é o predicado da minha oração. A Pro ensinou para vocês também nas últimas aulas que é assim, quando a gente encontra o sujeito da minha oração, o sujeito da minha frase, o que sobra é o que a gente chama de predicado, né? Porque ele está relacionado ao meu sujeito, tá bom? Então, aqui nós temos mais um exemplo. Exemplo 2. O discurso foi modificado. O que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o nosso sujeito, né? E foi modificado, que é o que sobrou, é o predicado, tá bom? Olha aqui o que nos diz, ó. O que? Algo foi modificado. Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. E o que foi modificado? O discurso. Então, o discurso, né, de que se fala, logo, ele é o sujeito da minha oração. O vocativo, então a gente viu ali o que é o sujeito e o predicado. Para achar o sujeito, eu preciso fazer aquelas perguntinhas, né? E o que sobrar, encontrei o sujeito. O que sobrar é o meu predicado. O vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, de um interlocutor, real ou fictício. Geralmente, ele é isolado por vírgulas, quando a pausa for curta, ou com ponto de exclamação, interrogação ou reticências, quando for uma pausa mais longa, né? Então, gente, isso é importantíssimo, vocês terem, né, associarem que vocativo é o mesmo que um chamamento, tá? Uma invocação, tá bom? Então, exemplos de vocativos. Só para a gente falar um pouquinho, antes de falar dos exemplos, né, e relembrar o que é vocativo, o vocativo eu vou estar falando diretamente com a pessoa no meu discurso, tá bom? Então, isso também é um dado importante na hora de vocês associarem aí. Então, tá lá. O vocativo pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final ou no início da frase, acompanhar interjeições, surgir entre o nome ou verbo e o complemento, e ainda após ou antes o verbo no imperativo. Aqui é o, tá bom? Ó. Então, olhem alguns exemplos. Professora, queremos saber as notas. Vocês percebem, né, essa primeira frase aqui? A gente vê que o vocativo está no início da frase, né? Professora, queremos saber as notas. Percebem que o jeito que eu falo, né, indica um chamamento? Professora, queremos saber as notas. E eu estou falando diretamente, tá? Diretamente. Então, esse é um vocativo com exemplo de início de frase. Olha um exemplo de final de frase. Não diga dessa forma, Manuela. Então, também estou falando diretamente com a pessoa do meu discurso. Então, é um vocativo. Ó, meu amor, isso não se faz. Ele acompanha uma interjeição. Ó é uma interjeição, tá? Que vai expressar um sentimento. Então, nesse caso, ele acompanha uma interjeição. Aqui, pessoal, então, a Pro trouxe para vocês alguns exercícios para que a gente consiga aí analisar, né, dentro dos exercícios propostos, o que é vocativo, sujeito e predicado, tá bom? Então, vamos lá. Crianças, saiam já da chuva.
Vocês percebem que eu estou falando, né, que aqui está falando diretamente com as crianças, pedindo para elas saírem da chuva. E aí pergunta, qual é a função do termo em destaque? Né? Crianças, saiam já da chuva. É o sujeito da minha frase? Não é o sujeito da minha frase porque eu estou falando diretamente com ele. Né? O sujeito sempre está na terceira pessoa. Então, não é o aposto, não é um adjunto adverbial, não é um adjunto adnominal, é um vocativo, tá? Crianças, saiam já da chuva, é o vocativo da minha frase, tá bom? A função ali é um vocativo. Próximo exercício. Sobre o vocativo, é correto afirmar: é um termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo, como um substantivo, pronome, etc. Ou outra oração podendo parecer antes ou depois do termo a qual se refere na frase? Não, né? Vocativo não é utilizado para explicar, enumerar, resumir, nada disso. O vocativo é uma palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, além de também poder agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento? Também não é, né? Aqui eles falam um pouco das, né, o que exprime emoções, sensações, são as interjeições. Termo que serve para chamar ou interpelar, prestem atenção nisso, um interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração. Sendo assim, não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. É essa a resposta, né? É a resposta C. Por que a resposta C? Porque ele serve para chamar ou interpelar e ele não possui relação sintática com outro termo da oração. Lembram que quando nós fizemos na apostila, quando nós tínhamos assim, né? Crianças, saiam da chuva, que a gente excluía o vocativo e deixava só a frase, saiam já da chuva, a oração ela ainda assim tinha um sentido completo, sem o vocativo. Por quê? Porque o vocativo não depende do resto da frase, né? E a frase não depende do vocativo para ter sentido. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, pessoal, aqui pergunta pra gente assim, qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinho? Hamlet, tá vendo que é um chamamento? Então, a gente já sabe que ele é um vocativo, né? No segundo, quando eles dizem assim, eles invadiram sua casa... é aqui, Quem são essas pessoas? Papai. Então, tá isolado aqui por vírgulas, né? E a gente também sabe que é um vocativo, porque tá falando diretamente, é um vocativo de final de frase, né? Não depende do resto a frase não depende do vocativo para ter sentido, porque se fosse quem são essas pessoas, também daria sentido. Então, Hamlet e papai são vocativos, né? Hamlet em início de frase e papai em final de frase. Tá bom? Então, são vocativos. Tá joia? Próximo exercício. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Qual das frases abaixo nós temos um predicado nominal? Predicado, gente, é o que resta depois que a gente encontra o sujeito. Lembram disso? Então, a gente encontrou o sujeito da frase, nós vamos ter o resto é o predicado. Quando nós estudamos frases verbais e frases nominais, nós entendemos que as frases verbais são aquelas que vêm acompanhadas de verbo, né? E a frase nominal são as frases que também têm sentido completo, porém não tem verbo. Então, quando a gente olha aqui, Sofia chegou cansada do trabalho. Quando a gente identifica aqui o sujeito, quem chegou cansada do trabalho? A Sofia. O resto é o predicado, chegou cansada ao trabalho. Chegou é um verbo, então o meu predicado ele não é nominal, porque tudo isso aqui é predicado,
mas como tem um verbo, ele não é um predicado nominal. Joana e Felipe caminharam muito hoje. Quem caminharam muito hoje? Joana e Felipe. Então, eles são o sujeito e caminharam muito hoje é o predicado. Contudo, caminharam é um verbo, então não é um predicado nominal, é um predicado verbal. Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Quem está fazendo torta de maracujá? Luísa e Paula, então é o sujeito. E estão fazendo torta de maracujá é o predicado. Contudo, estão fazendo verbos, então é um predicado verbal, não nominal. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Quem chegou ofegante à aula? Maria Vitória, então esse é o meu sujeito. Chegou ofegante à aula é o predicado. Contudo, chegou é um verbo, portanto, é um predicado verbal, não nominal. Alan continua atencioso comigo. Quem continua atencioso comigo? Alan. Portanto, Alan é o meu sujeito e continua atencioso comigo é o predicado. Aqui nós não temos nenhum verbo nesse continua atencioso comigo. Então, é o que nós chamamos de predicado nominal. Então, a resposta correta é a E, tá bom? Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Então, eles querem saber os sujeitos da frase, né? Quem que viviam na fazenda da família? Os avós, os pais e seus filhos. Então, quem são os sujeitos? Avós, pais e filhos. Tá bom? E quem é o predicado dessa frase? Viviam na fazenda da família. É um predicado verbal ou é um predicado nominal? É um predicado verbal, porque tem verbo. Viviam é um verbo. Tá joia? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição na Agenda Edu. Tá joia? Um beijão e até mais.